Olá, gente. Hoje nós vamos falar sobre a origem do sistema capitalista. O sistema capitalista, ele é adotado em quase todo o mundo e começa a dar seus primeiros sinais de existência no século XV, com o enfraquecimento do sistema feudal. Há um certo consenso entre os estudiosos de que o capitalismo está hoje em sua terceira fase, o chamado capitalismo financeiro. As duas primeiras foram o capitalismo comercial e o capitalismo industrial. Então, a gente pode dividir o capitalismo em três fases: capitalismo comercial, capitalismo industrial e capitalismo financeiro. Apesar de nos referirmos ao capitalismo como um sistema econômico, é fundamental ter em mente que o modo de produção vai interferir diretamente em aspectos políticos, sociais e econômicos, ou seja, o sistema vai influenciar na organização de todos os aspectos de uma sociedade. O sistema capitalista, ele começa a surgir com a decadência do sistema de produção vigente até então, o feudalismo. Então, quando o feudalismo começou a cair, o capitalismo começou a surgir, né? O feudalismo, a gente já estudou sobre isso, ele teve início no século V e durou até o século XV, né? E quando o capitalismo começou a tomar forma, aí o feudalismo acabou. O feudalismo não teve mais campo para continuar. Então, você talvez se lembre, né, de quando a gente estudou sobre isso, das características do sistema feudal, né? Somente para a gente relembrar um pouco, é importante a gente dizer que o feudalismo é a fase anterior do sistema capitalista, que aconteceu no século V ao século XV, que o feudalismo era um sistema de organização econômica, política e social vigente na Europa Ocidental, na Idade Média, era baseado na posse de terras e em estamentos. Estamentos eram classes sociais estáticas, então não havia mobilidade, ninguém podia passar de uma classe para outra, né? Ou era dono, o senhor, ou era servo, aquele que trabalhava no campo. Então isso significava que as pessoas nasciam e morriam pertencendo à mesma classe social. E as três classes no sistema feudal era a nobreza, o clero e os servos. A nobreza era a classe mais alta, composta pelos proprietários de terra, os chamados senhores feudais, e os feudos eram grandes terras concedidas pelo rei aos senhores feudais, e onde estes podiam e tinham poder absoluto. Cada senhor feudal determinava as regras dentro dos seus feudos, e era assim como funcionava. Já o clero era composto pelo membro da Igreja Católica, que era uma instituição mais poderosa do feudalismo. Nesse momento, a Igreja não tinha apenas a função de evangelizar, ela exercia poderes na política, né? E até, em, é, e até ela exercia poderes, porque também ela era uma grande proprietária de terras. E os servos, nós falamos da nobreza, do clero, agora vamos falar dos servos. Os servos eram os trabalhadores dos feudos.
eles não tinham direito a salários, eles trabalhavam em troca de lugar para viver e alimentação. E a produção do feudalismo era caracterizada pela autossuficiência. Os feudos produziam o que seria consumido no local. Não havia comércio, tampouco moedas. Quando havia intercâmbio de mercadorias, trocavam-se produtos por produtos e não produtos por dinheiro. Porém, o crescimento populacional, o desenvolvimento das cidades e das atividades, né, comerciais, surge a moeda para facilitar as trocas e ampliavam-se também as fontes de renda. Então, é nesse momento que surgem as chamadas feiras livres, que eram espaços onde as pessoas levavam seus produtos para comercializar, e muitos semelhantes às feiras que existem até hoje, né? Aqueles bancos de feira, onde o povo bota aquela mercadoria para ficar tentando vender no dia da feira, né? Com o desenvolvimento da atividade comercial, aí surge uma nova classe econômica chamada burguesia. Essa classe não existia, vai começar a existir agora. Então, assim, se antes tínhamos uma sociedade de classes sociais estáticas, né? O surgimento da burguesia vem quebrar essa organização econômica e social, pois permitiu a mobilidade social daqueles que passavam a desenvolver atividades comerciais. Então, o comércio, diferente da organização feudal, estruturava-se no trabalho livre e assalariado. E essa mudança foi um dos principais acontecimentos para a transição da Idade Média e para a Idade Moderna e da decadência do feudalismo e início da primeira fase do capitalismo. A primeira fase do capitalismo nós chamamos de capitalismo comercial. Ela vai desde o século XV ao século XVIII. A fase do capitalismo comercial é também chamada de pré-capitalista. Naquele momento ainda não havia industrialização e o sistema estava baseado em trocas comerciais. O modelo econômico adotado nesse período foi o mercantilismo. A gente já viu, já falamos também sobre o mercantilismo, que é justamente essa primeira fase do capitalismo, que é o chamado capitalismo comercial, que é também chamado de mercantilismo, que é o modelo econômico que foi adotado na época, que tinha como principais características o controle estatal da economia, ou seja, o rei controlava o mercado, o protecionismo, que era uma lei que protegia o mercado interno, o metalismo, que acumulava metais preciosos, fazia com que houvesse o acúmulo de metais preciosos, e a balança comercial favorável. Eles se preocupavam em exportar mais do que importar, vender mais do que comprar. Então, essa foi a primeira fase que nós chamamos de mercantilismo. E a crença naquele momento era de que a riqueza disponível no mundo não podia ser aumentada, apenas redistribuída. E assim os países que buscavam a acumulação de riquezas por meio da proteção da economia local e o acúmulo também de metais, né, decorrente das trocas comerciais que realizavam com outros países. Foi nesse período que nações europeias exploraram os recursos de suas colônias, como aconteceu aqui nas Américas e aqui no Brasil. A segunda fase do sistema capitalista é o que nós chamamos de capitalismo industrial.
que vai desde o século XVIII ao século XIX. A passagem do capitalismo comercial para o capitalismo industrial se deu por meio a revoluções tecnológicas e políticas. A Revolução Industrial se inicia na Inglaterra, né? Em 1760, e tem como seu marco principal a introdução da máquina a vapor na produção, o que deu início à transição de uma produção manufatureira para uma produção industrial. Ou seja, aquela produção que se fazia com as mãos, ou que ajudavam, né, eram ajudadas pelas pessoas, né, começou a se produzir agora de uma maneira utilizando máquinas. Então, as indústrias, ela vai permitir isso. A produção industrial, ela torna-se necessária, pois o crescimento demográfico e a expansão das cidades, era necessário que os produtos fossem criados e distribuídos com mais eficiência e escala. As revoluções também tiveram caráter político. Em 1789, inicia-se a Revolução Francesa, que é um movimento que buscava o fim da organização política, social e econômica vigente na época. Apesar de ter acontecido na França, né? Daí o nome Revolução Francesa, mas esse movimento atingiu praticamente o mundo todo, né? Porque os ideais dessa revolução oferecia privilégios a pequenas parcelas da população e concedia poucos direitos ao povo. Nessa fase do capitalismo, o poder passou para as mãos da burguesia, que começou a crescer com a intensificação do comércio. E a economia, durante o período do capitalismo industrial, estava baseado no liberalismo econômico. Essa corrente de pensamento, cujo principal pensador foi Adam Smith, defendia o Estado mínimo e não intervenção estatal na economia. Segundo seus defensores, a lei da oferta e procura e a competição do mercado garantiriam melhores resultados para a sociedade como um todo. Então, ele era a favor do capitalismo e acreditava, né, que a economia deveria ser realizada dentro desse propósito de ganhar mais, ter lucro, né, na chamada lei da oferta e da procura. Então, o modo de produção vigente nos séculos do capitalismo industrial permitiram o aumento da produtividade, a diminuição dos valores das mercadorias e a acumulação do capital. Por outro lado, esses avanços só foram possíveis a partir de condições, né, precárias de trabalho. As fábricas não eram muito bem estruturadas, elas eram sujas, elas não tinham cuidado com a limpeza, nem com os produtos que usavam, muitas vezes usavam produtos químicos, né? Então, a diminuição dos valores das mercadorias e a acumulação do capital, isso foi muito bom. Mas, por outro lado, isso fez com que aparecessem outros problemas, que são as condições precárias de trabalho que as empresas tinham, a jornada de trabalho muito alta, a diminuição dos salários, o aumento do desemprego, né? Eu não sei se vocês lembram daquele filme Tempos Modernos. Eu até sugeri que vocês assistissem, né? Tempos Modernos, é aquele filme de Carlitos, que ele está numa esteira de produção e que vai passando aquelas peças e ele fica tentando apertar o parafuso, né? Aquilo foi uma crítica feita justamente sobre esse tipo de capitalismo, em que as pessoas viam
somente aquilo que estavam fazendo, mas não reconhecia o final da produção. Ele estava somente apertando o parafuso, mas ele não sabia o que é que ele estava construindo. Quer dizer, o que é que estava construindo no final daquela esteira? Aí o funcionário, de tanta função que ele, diferentes trabalhos ele tinha na indústria, ele nunca sabia o resultado final do seu trabalho, né? E aí vai ter muitas teorias que vêm questionar isso, porque, inclusive, Karl Marx, que vê essa teoria como um trabalho alienante, que é aquele que você faz e não sabe o resultado do seu trabalho. Mas agora vamos falar da terceira fase do sistema capitalista, que é o capitalismo financeiro, né? O capitalismo financeiro, ele começa a partir do século XX. Ele se inicia no século XX, depois do final da Segunda Guerra Mundial. Então, essa nova fase tem seu início quando bancos e empresas se unem para obter maiores lucros. É nesse momento que surgem as empresas multinacionais e transnacionais, e também se fortalecem as práticas monopolistas. Então, esse modelo vigente até hoje, ele é baseado nas leis das instituições financeiras e dos grandes grupos empresariais presentes no mundo todo. É um período caracterizado por elevada concorrência internacional, monopólio comercial, evolução tecnológica, globalização e elevadas taxas de urbanização. Ele é chamado de capitalismo financeiro, pois as grandes empresas passaram a vender parcelas de seu capital na bolsa de valores. E a partir de então passou-se a produzir riqueza por especulação. Então, nesse momento, a acumulação de capital chegou a níveis nunca vistos antes. Em decorrência das políticas liberais, em 1929, o sistema capitalista vive uma das piores crises econômicas da história, a crise de 29. E por conta de uma produção em excesso nos Estados Unidos e da redução da demanda por produtos desse país, as empresas perderam valor e houve a quebra da Bolsa de Valores. Para salvar o mercado, o Estado teve que intervir na economia e, a partir de então, adotou-se o sistema econômico keynesiano, que defendia a intervenção do Estado na economia para evitar crises e garantir o consumo e o emprego. Esse sistema também é chamado de estado de bem-estar social. A partir dos anos de 1980, o keynesianismo perde forças e a ideia do Estado mínimo e pouca participação estatal na economia retorna. Assim como os liberais, os defensores do neoliberalismo defendem que as próprias regras do mercado vão garantir o crescimento econômico e o desenvolvimento social. O neoliberalismo ele foi implantado no Brasil e em diversos países da América Latina, seguindo as proposições do que se estabeleceu no Consenso de Washington, que foi uma proposta neoliberal para o desenvolvimento dos países da região. Também devemos pontuar, nesse momento, né, dessa trajetória, a chamada Guerra Fria, né? Que a Guerra Fria foi a vitória do sistema capitalista. A Guerra Fria aconteceu justamente depois da Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial criou um clima de tensão entre a União Soviética e os Estados Unidos, que foi chamado de Guerra Fria. Apesar de ser adotado em grande parte do mundo,
Hoje, a hegemonia do sistema capitalista esteve em disputa durante décadas após a Segunda Guerra Mundial. O outro sistema econômico era o comunismo, que defendia o fim da propriedade privada em prol da construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Ao longo do conflito, Estados Unidos, que era defensor do capitalismo, e a União Soviética, que era defensora do comunismo, disputavam a hegemonia mundial e buscavam o apoio de outros países para fortalecer seu posicionamento ideológico. Foi chamada Guerra Fria, pois não houve um embate militar direto, né, entre esses dois países. Era um conflito ideológico, sustentado por uma guerra armamentista, cada um se armando ali, dizendo que tinha armas, né, exibindo as suas armas, os seus armamentos, mas ambos os países foram investindo em materiais e tecnologias bélicas, né, de guerra, e o equilíbrio entre essas forças foi o que impediu que ataques entre eles, de fato, acontecessem. Com o fim da Guerra Fria e a vitória do capitalismo como sistema hegemônico, grande parte dos países que estavam do lado da União Soviética começaram a implementar o capitalismo. O capitalismo informal não é uma nova fase do capitalismo, mas um novo momento da fase do capitalismo financeiro. O conceito de capitalismo informal, ele foi discutido pela primeira vez por Manuel Castells, em seu livro Sociedade em Rede, publicado em 1996, e está relacionado à revolução tecnológica dos últimos tempos. O capitalismo informacional é caracterizado pela globalização e pelos avanços da tecnologia de informação, na aceleração e crescimento dos fluxos de informações, pessoas, capitais e mercadorias. Então, segundo esse autor, essas transformações tecnológicas mudam nossas práticas culturais e sociais e constroem uma nova estrutura social. Nesta aula, nós explicamos para você o que é o sistema capitalista, como ele foi surgindo em paralelo à decadência do feudalismo no século XV e as fases pelas quais ele passou até os dias de hoje, né? A primeira delas foi a do capitalismo comercial, também chamada de mercantilismo. Em seguida, tivemos o capitalismo industrial, que se iniciou com a Revolução Industrial na Inglaterra, e, por fim, o capitalismo financeiro, caracterizado por grande concentração de capital nas mãos dos bancos e das grandes empresas, certo? Agora, nós vamos aguardar o momento que nós vamos para a sala de aula, né, no WhatsApp, onde nós vamos discutir e responder as perguntas de vocês sobre isso, de acordo com o interesse de vocês sobre o assunto. Não é verdade? Tchau!